Vou falar de novo porque eles não estavam gravando. Boa noite. A casa agradece a presença de todos. Só 2 recadinhos. Nossa Conesc, dia 27 de maio, tema maravilhoso, 2 mundos, uma só vida. Ainda dá tempo de fazer as inscrições. Podemos passar assim um sábado maravilhoso com essa confraternização espírita que vai ser no espaço de eventos Osanã. Tem uns folhetinhos ali em cima da mesa e tem o link para fazer a inscrição. Então estão todos convidados. Também no nosso projeto Cuidando do Luto, da próxima semana, na quarta-feira, dia 24 de maio, já começamos o nosso 3º grupo aqui na casa Nosso Lar. E o nosso 2º grupo no dia 22 de maio na USE São Carlos. Então, para aqueles que estiverem vivenciando a experiência do luto, estão convidados a fazer parte desse projeto, ou aqueles que gostariam de aprender para que possa depois colocar em prática quando enfrentar no seu meio familiar, com um amigo, no seu trabalho, essa experiência que é uma realidade para que a pessoa possa saber como acolher um enlutado. Esse projeto é maravilhoso. Ontem nós encerramos numa reunião assim muito alegre, porque foi num outro local, estava todos que participaram do projeto, tanto da USE como aqui do Nosso Lar, e a gente se reuniu, tem pessoas aí que estavam presentes, e que foi maravilhosa a nossa reunião, e ouvimos depoimentos de pessoas que participaram do projeto, e nos deixou assim com muito incentivo para continuar o projeto, do quanto foi importante para todos. Hoje a nossa palestrante, minha querida amiga de tantos anos, a Helena Bragato, trabalhadora nas casas espíritas, que ela que fundou essas casas, Casa Espírita Joana d'Arc, Casa Espírita Maria de Nazaré, Casa Espírita Francisco e Clara de Assis. Hoje a Helena vai falar um tema, gratidão dos filhos, porque nós ainda estamos no mês de maio e ainda estamos no pique do mês das mães. Então, só mães esse mês e temas relacionados a mãe e filhos. Amei o tema da Helena, porque o nosso 9º tema do projeto é justamente o poder da gratidão. E à medida que, dentro do projeto, à medida que a gente vai entendendo a realidade do luto, nós vamos ganhando competência para sentir a gratidão. Então, nós podemos também sentir a gratidão dentro do projeto Cuidando do Luto. A Helena continua com o trabalho dela, além das casas espíritas, ela faz o trabalho de pinturas mediúnicas, com o grupo maravilhoso dos amantes da arte, que auxiliam ela nessas pinturas em diversas cidades. Eu me emociono um pouco porque eu fiz esse trabalho com a Helena durante 6 anos na casa Joana d'Arc, onde nós trabalhamos com jovens especiais. E foi 6 anos maravilhoso, que faz parte da minha história marcante e que eu amo falar sobre isso. Dentro desses participantes na casa Joana d'Arc, tem um especial em todos os sentidos, que é o meu filho, e ele está no plano espiritual. Então eu quero pedir para a espiritualidade amiga que permita que ele esteja aqui hoje, assistindo a palestra da Helena, que é uma grande amiga dele. Ela já está confirmando que ele está, e eu sou muito grata por isso, porque eu tenho o privilégio de poder sempre estar recebendo a companhia do meu filho aqui. Mesmo eu não conseguindo vê-lo, eu posso senti-lo. E isso é maravilhoso. E é isso que falamos no projeto Cuidando do Luto. Eu posso continuar amando pelas portas do coração, sem a presença física, mas o amor continua o mesmo, ou melhor, ele aumenta a cada dia. Então, agora vamos conversar um pouquinho com Deus. Vamos fazer uma prece. Deus, nosso Pai bondoso, Jesus, nosso Mestre querido, espiritualidade amiga,
receba o nosso agradecimento bem grande por essa oportunidade que temos de, através da palestra da noite, aumentar o nosso conhecimento, o nosso entendimento e o nosso amadurecimento espiritual. Que Jesus ilumine, proteja e ampare a nossa palestrante da noite. Que assim seja. Pena para você, minha querida. Boa noite a todos. Muita alegria, mais uma vez, né? Estamos aqui. Não é palestra, não, né? Nós vamos palestrar, né? Mas não é aquelas grandes palestras, mas é uma troca de ideias, né? De informações que possam assim nos informar, nos situar melhor em algumas coisas, e hoje principalmente na gratidão dos filhos. Levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, agradecemos de todo o coração por todo o auxílio, por toda a paz, por tudo aquilo que nós recebemos continuamente, né, da misericórdia de Deus. E nós temos sentido que, principalmente depois dessa epidemia, que veio nos ensinar tantas coisas boas, porque em geral nós só olhamos as coisas mais assim, pessimistas, né? Aquilo que nos causa transtornos e nos tira assim da nossa rotina, sem perceber que o acaso não existe. Que se existiu essa epidemia, foi porque Deus permitiu. E Jesus nos ensina a ver sempre o lado bom de todas as coisas. Mas deixou um resultado, ainda que precisamos aprender a trabalhar, como é natural, cada um de nós tem uma forma de sentir, de perceber, de sofrer, de não sofrer, né? Nós somos indivíduos universais, espíritos universais, não há dois iguais. Essa forma diversificada de sentir, de ver as coisas, faz uma diferença muito grande na nossa vida. Porque nós criamos uma certa impressão de que o nosso jeito é o melhor. E tudo que nós sentimos é o suprassumo, os outros estão sempre errados, nós é que estamos certos. E até inconscientemente nós queremos mandar na vida dos outros, determinar para os outros o que eles devem fazer, quando nós não aprendemos ainda nem a determinar nós mesmos. Eu esqueci de perguntar quantos minutos. Meia hora, Helena. Se passar um pouquinho também não tem problema. Ó, não fala isso que eu passo mesmo. Então, nós criamos já esse costume, e no planeta Terra isso é muito comum. Nós somos espíritos reencarnantes e trazemos de vidas passadas muitos costumes também adquiridos, até vícios, que ainda estão projetados no nosso inconsciente, passando para o consciente, e às vezes a gente nem percebe que faz isso, né? Em família, no campo profissional, religioso, em todos os lugares. E é uma coisa muito curiosa também, é que muitas vezes, distraidamente, quando alguém nos faz um favor ou qualquer agrado, a gente diz gratidão, gratidão. Mas será que nós sabemos, de fato, o significado da palavra gratidão? Nós falamos assim mais formalmente, né? Mas se nós formos aprofundar mesmo no verdadeiro sentido, nós vamos ver que gratidão é algo muito especial, que não pode ser falado banalmente, de qualquer jeito, só por formalidade, porque trata-se de um sentimento, um dos mais belos sentimentos, ligados, impregnados de amor, como são todas as virtudes impregnadas de amor. A virtude principal, a lei maior, é a lei do amor. Mas as demais virtudes vêm da lei do amor, né? Impregnadas também.
Mas a gratidão, além dela estar muito associada ao amor, ela está associada a uma outra virtude que é muito difícil de ser praticada e que nem se fala muito nela, porque até dá um pouco de receio de falar, que é a humildade. Então, amor e humildade andam junto, para que a gratidão possa fazer o trabalho dela. E é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje um pouquinho aqui todos juntos, né? Nós encarnados, nós desencarnados também, né? Que nós estamos assim como reencarnados ocasionalmente, o nosso natural é estar desencarnados. Então, precisamos ver direitinho o que é gratidão. Há um artigo no Evangelho, no capítulo 14, é o item 9, uma mensagem de Santo Agostinho, que fala a ingratidão dos filhos e os laços de família. E nós estamos não bem na contramão, quem sou eu para estar na contramão de Agostinho, de Santo Agostinho, né? Mas nós vamos falar do outro lado, um outro aspecto, a gratidão dos filhos, mas dos filhos de Deus, que somos todos nós. Como família consanguínea ou não, nós somos, antes de ser família consanguínea, nós somos família universal. Então é nessa gratidão que nós vamos trabalhar hoje. E pelo seguinte motivo, como eu disse de início, a epidemia deixou assim uma situação meio complicada para a gente lidar, mas também não é ao acaso. Porque criou muito medo, muita síndrome do pânico e muitas ideias de suicídios e muitas outras ideias negativas que precisam ser trabalhadas. Porque está demais. O que tem de pessoas doentes emocionalmente, psiquicamente, eu acredito que os profissionais da área não estão dando conta, não. E a doutrina espírita tem muito a ver com tudo isso, porque ela é basicamente consoladora, acolhedora. Mas nós precisamos estudar essa doutrina para podermos sentir mais e melhor o que fazer nessa situação. Não tem um só lar que não está afetado por um ou mais dos seus membros. Não tem. Eu sempre tive um pouco de resistência, até estava conversando com a Márcia, com o tema sobre suicídio. Eu sempre colava essa parte, sabe quando abriu a casa, eu pegava do lado ou da frente, eu não pegava certinho. Confesso para vocês, porque eu achava que eu não ia dar conta, eu acho extremamente delicado. Mas como nós estamos vivendo uma situação de emergência, eu preciso deixar de ser assim tão exigente, né? E fazer o que a espiritualidade está pedindo, olhar de frente a questão e falar sobre ela, porque é dever nosso alertar. Se alertando já é difícil, imagina se nós não alertarmos. E essa semana só estou nesse tema. Bom, já disse porque o acaso não existe, né? É live, leitura em casa, essa palestra, estou associando ao tema porque ele é muito vasto, a questão da gratidão, mas nós precisamos olhar de frente a essa questão. Então, diz Joana de Ângeles, a grande mentora, que o mundo está repleto de sucessos na área da ciência, da filosofia, em todas as áreas, da tecnologia, então nem se fala, mas está muito pobre no que se refere à moralidade. E moralidade para a espiritualidade é caridade. Quem não sente amor e caridade não sabe ser grato, não sabe ter gratidão. Aí mora um grande perigo. Quando nós passamos a achar que Deus nos deve alguma coisa, que o nosso próximo nos deve alguma coisa, que o nosso irmão mais próximo, né, que convive conosco na mesma família, a família nos deve alguma coisa. Tudo nos deve alguma coisa. E nós não devemos nada? Isso se chama egoísmo. É o lado contrário do amor e, consequentemente, da gratidão. Quando nós nos achamos
tão importantes, tão sábios, tão assim acima de tudo, que podemos até ensinar a Deus, a Jesus, como Ele deve administrar o nosso país ou o nosso planeta. Isso se chama orgulho. Nós não estamos acima de Deus, jamais estaremos. Nós temos que ter a humildade para aprender qual é o nosso lugar, o que viemos fazer nesse mundo e o que estamos fazendo nesse mundo. Se estamos de fato de acordo com as leis de Deus ou se estamos à margem das leis de Deus. Se estivermos à margem das leis de Deus, na contramão, logicamente que nós vamos ser atropelados. Como somos atropelados, como não respeitamos a lei do trânsito. Então faz-se urgentemente nós mergulharmos dentro de nós mesmos, parar de ser o nosso próprio inimigo, trabalhar melhor a nossa evolução espiritual e nos perguntar o que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é o meu papel? Eu tenho tido gratidão pela vida, por Deus, pelas oportunidades que Deus me concede? Eu fico feito uma criança chorona, preguiçosa no canto, que não quer assumir o que tem que assumir porque dá trabalho. Nós não somos crianças. Nossa, deixamos de ser há muito tempo. Não existem crianças no planeta. Existem reencarnantes, trazendo uma bagagem enorme do passado. Então nós temos que estar um pouco mais despertos, ativos, operantes, trabalhando, sabendo o que estamos fazendo, o que estamos buscando, por que estamos sofrendo ou não estamos sofrendo. Ou seja, olhar a realidade de frente, sem medo, sem receio nenhum. Afinal de contas, o nosso Pai é Deus, o Supremo Criador do Universo. Queremos mais do que isso? Nós somos seus filhos, trazemos a sua genética. Nós não somos sombras, nós somos luz. A nossa luz, se estiver apagada, é porque nós apagamos. Deus não apaga a luz de ninguém. Deus não quer a dor, o sofrimento de ninguém. Nós criamos o mal. Deus não criou o mal. Deus só criou o bem. E ama a todos indistintamente. Mas, de repente, nós nos apegamos tanto às coisas materiais que achamos que se nós não tivermos gananciosamente tudo que seja material, nós não vamos ser, assim, aplaudidos, queridos, admirados. Isso se chama vaidade. E a vaidade acaba rapidinho, rapidinho. Todo mundo vai envelhecer, vai engordar ou emagrecer, vai ficar doente ou não. Todos nós passamos pelas mesmas coisas e a vaidade, ó, vai pro brejo, com toda certeza. Importa ser bonito aqui dentro, no coração, nos sentimentos, na alma, no respeito ao próximo, no respeito a Deus, no respeito à vida. Quem desiste da vida, suicídio é o pior crime que existe. É uma afronta a Deus. Porque para nós chegarmos até aqui, para sermos o que somos, ainda é muito pouco, mas por outro lado é muita coisa. Quantos reinos nós já atravessamos? Quantas reencarnações nós já tivemos? Quantas bênçãos nós recebemos de Deus? Como é que vamos fugir da vida? Que é o maior presente que Deus nos dá. Por outro lado, a vida nos oferece, as existências que formam a vida, nos oferece as oportunidades de crescimento espiritual, intelectual, moral, crescimento de todo jeito. Nós não podemos desistir só porque nós temos um problema, uma dificuldade, um desgosto. E por que nós não podemos ter? Todo mundo tem, ninguém é melhor do que o outro. A dor iguala todo mundo. Todo mundo. Por que nos escondermos dentro de nós mesmos ao invés de enfrentar o que nós temos que enfrentar? Se está doendo muito, vamos pedir socorro para alguém. Nem que seja um ombro amigo para encostar a cabeça, nós não estamos sozinhos.
mas nunca ficarmos desalentados, deprimidos e tão atormentados a ponto de querer desistir da vida, que nunca isso ocorra a nenhum de nós. Porque desistir da vida é um comprometimento muito difícil, muito grande que nós adquirimos. Primeiro que vamos ferir o nosso perispírito, pela forma com que nós agredimos a nossa vida. O perispírito é molde para o próximo corpo, então o próximo corpo já vai vir com aquela deficiência. Se foi veneno, se foi tiro, se foi enforcamento, a gente já vem com aquele problema de saúde, atormentado. Os problemas, em vez de diminuir, crescem de uma forma muito mais difícil, fora o sofrimento que existe no Vale dos Suicidas. É tão grande, mas tão grande, que Jesus pediu à sua Mãe Santíssima para zelar por eles. Porque Nossa Senhora, ela tem um fluido muito, muito diferenciado, muito especial. Ela é mãe mesmo, na maior grandiosidade do termo. E ela cuida desses espíritos mais sofridos, por ela própria e a pedido de Jesus Cristo, seu Filho. O Vale dos Suicidas é muito triste, é muito doloroso. Então, para que nós mergulharmos em sofrimentos dos quais nós poderíamos perfeitamente estarmos livres? Isso é falta de gratidão a Deus, a família, a vida, aqueles que nos amam, aqueles que nos acompanham. Nós não temos esse direito. Direito, outra coisa. Como somos sábios para correr atrás dos nossos direitos? E os deveres? Onde vão? Onde ficam? Nós temos só direitos? Deveres não? Onde começa e onde termina o nosso dever? Evangelho. Onde começa o direito do nosso próximo. Nós não estamos sozinhos. Deus não criou tudo que existe só para meia dúzia de pessoas ou para uma pessoa. São milhares de galáxias, milhares de planetas. Será que só a Terra tem tudo aquilo que a gente pensa por direito? Bom, quais são os nossos direitos? Quais são os nossos deveres? Para com a pátria, a família, conosco, com o próximo, com o local onde trabalhamos, onde nós estamos mais frequentemente presentes. Como que nós nos comportamos onde Deus nos coloca? Qual é o tipo de ser humano que nós somos? Nós fazemos de nós uma ideia muito boa, mas será que estamos prontos para ouvir a opinião dos outros sobre nós mesmos? Tem gente que não tem nem coragem de falar, camufla, lisonjeia, né? Disfarça, falseia. E se falar, fala bem de longe, que é para dar tempo de fugir. Porque defeitos todos nós temos. E defeito não é nada pejorativo, é condição. Uma criancinha, por exemplo, que não sabe andar, ela é defeituosa porque não sabe andar? Não, é condição, ela é criança. Espiritualmente nós somos crianças. Nós estamos aprendendo. Deus sabe, conhece as nossas limitações. Por isso, nós somos muito ajudados. É Deus, os espíritos superiores, os amigos, os espíritos familiares. Quanta ajuda nós recebemos. Não podemos simplesmente afrontar tudo isso só por capricho, porque estamos sofrendo uma dor, porque estamos levando um revés e estamos muito insatisfeitos. Ora essa! Tudo passa nessa terra, diz Nossa Senhora, né? Ao Chico Xavier. Tudo passa. A cada dia nós não somos as mesmas pessoas. Hoje o problema está difícil, vai descansar a cabeça, vai dormir um pouquinho. Quando acordar, vai vir com novas ideias, porque o nosso anjo guardião vai cuidar disso. É só ter um pouquinho mais de paciência, um pouco mais de tolerância. Às vezes com aquelas pessoas que nos perturbam de verdade, mas não é porque querem, é porque são enfermas. E quem não é enfermo neste planeta?
Quem não é enfermo? Os que estão um pouquinho melhor cuidam dos que não estão, mas todos nós estamos em tratamento. Psíquico, espiritual, geral, todos nós, né, estamos em tratamento. E nunca, absolutamente nunca, faltarão recursos para nós, em nenhum sentido. Em nenhum sentido. Deus, quando nos vê, Jesus, quando nos olha, Ele não vê o que somos hoje, o que somos agora. Ele nos está vendo lá adiante, no que um dia iremos nos transformar, com toda certeza. Quando Jesus encontrou-se com Públio Lentulus, Jesus não viu Públio Lentulus, ele viu o Emmanuel do futuro. Conhecem o Emmanuel? Quem não conhece, né? Ele não viu o Públio Lentulus, ele viu o Emmanuel do futuro. Quando ele encontra, quando Maria Magdala vai ao seu encontro, e a partir do momento em que conversaram, ela se redimiu de pronto, ele não viu Maria de Magdala. Ele viu a santa em que ela se transformaria lá no futuro e que de fato é. Um espírito maravilhoso, super caridoso, cheio de luz. Então nós temos que ter um pouco de paciência. Hoje nós somos apagadinhos, nós somos os carvãozinhos mesmo da fogueira, né? Porque nós trazemos ainda uma porção de coisa para tirar da nossa mente. Mas dentro de cada um de nós tem muita luz. Nós somos filhos de Deus. E essa potencialidade divina que está dentro de todos nós, independente de cada coisa, é que vai tirando essas sombras escuras que ainda estão dentro e fora de nós, para que a nossa luz apareça. E quanto mais nós soubermos ser filhos de Deus, cheio de gratidão, mais bela vai ser a nossa luz, que vai resplandecer com toda certeza. Não sei quando, mas vai. E isso já é muito consolador, né? Saber que a gente não é tão apagadinho assim. Então, quanto mais humildade nesse nosso caminhar, quanto mais amor no coração, respeito a Deus, respeito à vida, valorizarmos a vida e tudo que Deus nos concede, quanto mais nós fizermos isto, em todos os sentidos, mais depressa nós acenderemos essa luz dentro de nós. Lembrando que todos estamos sofrendo, ninguém está confortável nesse momento de transição planetária, esses dias maravilhosos de transição em que o planeta está se transformando. Diz o Divaldo Pereira Franco, pela nossa irmã Joana de Ângeles, que a espiritualidade achou por bem assim acelerar essas mudanças. Por isso que tudo está tão rápido assim. Ai, tem hora que parece que a gente vai ficar sufocado, né? E a gente pergunta, nossa, será que eu dou conta? Será que eu dou conta? Claro que dá, com a ajuda de Deus tudo é possível, né? Para diminuir a dor da humanidade. Então, muitos irmãos nossos estão sendo, sim, convidados a ir morar no outro planeta, né? Mais concernente com a forma deles serem, onde eles vão se sentir até mais felizes pela afinidade com coisas violentas. Então, eles estão se mudando para um planeta ainda primitivo, como foi a Terra, porque lá está a escola que eles estão pedindo pela forma de serem. E espíritos muito evoluídos estão voltando à Terra. Mas há um grupo de espíritos, e até não é pequeno, que tenta desanimar aqueles que estão aqui na Terra, com possibilidade de continuar na Terra, para que eles desistam de viver, por inveja. Porque já que eles não podem ficar, que os outros também não fiquem. Nós não podemos embarcar nessa canoa furada. Nós temos que orar muito por nós, por eles, por todos. Ter piedade deles e muita gratidão a Deus, pedir forças a Deus para nós vencermos as tentações, para não nos deixarmos levar pelas ideias negativas, pessimistas, ideias de suicídio, de violência. Não! Nós temos que
opor a todo pensamento negativo um pensamento positivo, ter fé, estar sempre ao lado, atento para ajudar os nossos irmãos de caminhada. Pelo menos aqueles que estão mais próximos, a gente tem condição de ajudar. Os mais distantes devem ter outros que estão lá também ajudando. Mas nós precisamos estar atentos e não fazer frente e fazer assim coesão com as negatividades que estão tentando nos desequilibrar, para que a gente também não tenha a graça de permanecer na Terra em novas reencarnações ou mudarmos para um mundo melhor. Vamos orar por todos indistintamente, lembrando que todos nós somos irmãos. E os espíritos mais sofredores, mais resistentes à lei do amor, da caridade, da gratidão, são os que mais precisam de preces. Não vamos engrossar os falatórios que ficam julgando os outros, que ficam falando mal, que ficam desejando o mal, que caiam, que isso, que aquilo. Não. Vamos orar. Simplesmente orar. Se nós não conseguimos ter simpatia, pelo menos vamos ter piedade e entregar nas mãos de Deus aquilo que nós não podemos fazer, oferecendo a Deus as nossas orações, para que todos esses irmãos indistintamente sejam envolvidos em ajuda. Jesus diz que os sãos não precisam de médico e que ele sempre estaria mais ao lado dos mais sofredores. Ele disse isso textualmente. Por isso, nós não podemos fazer diferença de ninguém. Ter preconceito, prevenção, partido, preferência. O nosso papel de espíritas, de filhos de Deus, independente de religião, é orar por todos, indistintamente. E se uma dessas pessoas que nós abominamos hoje foi nosso filho na vida passada, o cônjuge, um parente muito amado, como que nós vamos ficar quando descobrir isso? Então, nosso dever, independente de descobrir isso ou não, é orar por todos, como gostaríamos também que todos orassem por nós. Nada de medo, nada de receio, porque quando nós temos medo, quando temos receios, quando temos assim essas fraquezas, o lado negativo dos irmãos sofredores, eles vêm nos assoprar ideias piores possíveis. É como chamá-los para perto de nós. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ficar firmes, muito firmes na nossa fé, lembrarmos que Deus é por todos, a espiritualidade está nos ajudando e ajudarmos por nossa vez aqueles que Deus trouxer para perto de nós, sem julgar ninguém, lembrando que todos estão sofrendo e todos precisamos de ajuda. Então, que sejamos firmes em nossa fé, em nossos desejos de vencer os obstáculos, os desafios, as dificuldades. Com toda certeza nós vamos conseguir. Porque se não conseguir é porque não queremos mesmo, né? É interessante, de vez em quando alguém chega para mim e para alguns companheiros e diz assim: quando é que vai terminar meu tratamento? Eu já tomei 500 passes, não sei quantos copos d'água fluida, né? Já fiz não sei quantos evangelhos no lar. Já fiz tudo que a espiritualidade pediu, não estou vendo acontecer nada na minha vida. Nada. Acho que esse centro é fraco. Eu vou procurar o outro. Como se Deus fosse forte num lugar e fraco no outro. Deus é um só para todos, né? A espiritualidade que trabalha em nome de Deus é forte onde ela estiver. Então, o que é fraco? Aí nós perguntamos: você, isso que a espiritualidade pediu? Mais ou menos. Mais ou menos quer dizer nada. É? E como é que você quer ficar bem se você não está seguindo o que o médico indicou? Ninguém vai tomar um remédio no teu lugar. Se nós não afastarmos de nós aquilo que atrai o nosso problema, nós nunca vamos ficar bem. Então eu gosto muito daquele exemplo da lata de lixo. Eu sei que todos aqui conhecem, né? Uma lata de lixo, cheia de lixo, bem horroroso mesmo. E as moscas varejeiras são tão bonitas, né?
né? As luzes, elas vêm, né? Voando e fica ali, rodando aquele lixo. Aí vem uma pessoa desesperada, pega um pau, uma pá, um chinelo e mata as moscas. Daqui a pouco vem outras, né? Não seria mais fácil remover o lixo que está na lata? Aí não tem mosca nenhuma, porque não tem mais o cheiro que as atrai. Quanto lixo ainda existe dentro do nosso coração, atraindo tudo que é ruim? Agora, Espiritismo não tem cartola de mágico nem bola de cristal. Espiritismo é uma doutrina consoladora, mas os espíritos, Deus não pode tomar o remédio no nosso lugar. Os doentes somos nós é aquilo que engoliu o remédio. Por mais que nós ajudamos um doente, levamos ao médico, pagamos o médico, compramos o remédio, levamos para casa, damos carona, mas não podemos engolir o remédio no lugar da pessoa. O remédio é a pessoa que tem que tomar. Então, enquanto nós não removermos de dentro de nós tudo aquilo que atrai, que é negativo e que nos infelicita, nós vamos continuar sofrendo. Porque não tem milagre. Tem causa e efeito. Plantou, colheu. Milagre não tem. Se eu não removo o que está errado em mim, como é que eu posso ficar bem? Queremos errar e ainda receber bênçãos de Deus? É um pouco muito isso, né? Não dá. Um pouco muito é. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Nós só vamos ficar bem quando nós tivermos a coragem moral de enfrentar os nossos problemas. Mas não é fugindo da vida, é entrando na vida. Porque na vida estão todos os recursos para nos ajudar. E principalmente muito, mas muito amor de Deus mesmo. Ontem, casualmente, eu peguei um livrinho, não é por acaso, né, lá na Casa Maria de Nazaré, e li uma lição bonitinha, eu nunca tinha visto aquele livro, e dizia assim, que uma menina estava caminhando com outra, e uma delas carregava uma boneca. E a boneca caiu e ficou em 1000 pedaços. Aquelas bonecas antigamente eram quebradiças, né? Caía e acabava o brinquedo. Era mais de enfeite do que brinquedo, porque acabava mesmo. E a menina começou a se atrasar para chegar em casa. E a mãe, muito preocupada, quando viu a filhinha chegar, disse: minha filha, olha o horário. Você se atrasou muito, o que aconteceu? Ah, mamãe, a boneca da minha amiguinha quebrou. Ah, sim. E você ficou você ficou auxiliando a juntar os cacos? Ela falou: não, mamãe, eu não sei fazer isso. Eu fiquei lá chorando com ela. Ajudando a amiguinha, chorando junto. É isso que nós temos que fazer agora. Se o nosso próximo não está bem, vamos chorar juntos. Não vamos abandonar ninguém. Não é hora de abandono. É hora de formarmos uma força coesa, com Deus nos guiando, com a espiritualidade maior nos ajudando. Se é para chorar, nós vamos chorar todos juntos, um fortalecendo o outro. Se é para sorrir, nós vamos sorrir todos juntos, para fortalecer uns aos outros. Temos que ser solidários, fraternos e verdadeiramente irmãos uns dos outros. Jesus dizia: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Irmãos queridos, é a mensagem que eu trouxe essa noite. Eu acho que o horário já está indo, né, Márcia? E vamos procurar refletir, então, no significado da gratidão. Nós estamos em dívida com Deus. Se nós quisermos equacionar quanto, é só somarmos quantas vezes nós reclamamos, em vez de sermos gratos. Ao invés de demonstrar gratidão, nós vamos levar um susto. Nós vamos levar um susto com a soma. Então nós temos que inverter, né? Em vez de reclamar, sempre agradecer. Sempre agradecer. Não é um graças a Deus assim de qualquer jeito, é um graças a Deus consciente. Que Jesus nos abençoe a todos agora e sempre. Muita gratidão pela atenção e também pela assistência maravilhosa que está nesse ambiente, com a graça de Deus. O tratamento começa aqui, né, Márcia? O tratamento começa aqui, graças a Deus, né?
Então nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai nesse instante, com muita gratidão em nossos corações por tudo que Deus nos concede, a sua paz, a sua luz. Deus reparte tudo conosco. Ele não quis ficar sozinho na criação e nem ser único, mas tudo Ele reparte e está com todos nós, impregnando toda a criação com seu amor sublime, sublime, perfeitíssimo. Gratidão a cada irmão espiritual presente, a toda a espiritualidade maior, a direção espiritual desta casa, a direção material, a cada irmão que diuturnamente nos auxilia. Muita gratidão e, sobretudo, rogamos a Deus pelos irmãos mais sofredores, onde estiverem, nos lares, hospitais, pelas ruas e estradas, nas prisões, nas profissões de risco, nos albergues, nas casas de apoio aos idosos, às crianças, aos jovens, aos mais vulneráveis e especiais. Muita gratidão, meu Deus. Muita gratidão pelo acolhimento aos que estão desencarnando, aos que estão voltando à pátria espiritual, e muita gratidão pelo amor com que envolve todo esse planeta, todos os seus continentes e nações, todos os povos e seus governantes. Que a vossa paz, concreta, verdadeira, Mestre Jesus, entregue nossos corações, toda a humanidade, todo o universo agora.